Pronto, meus amigos, acertei com a lima. Agora vou conferir os cortes com desenho do PDF, posicionando cada qual na sua peça referente. Vou tirar uma pequena lasca, meus amigos, dos dois lados. Pequena lasca, meus amigos. Tá aí, meus amigos, MDF conferido com o desenho do PDF. O fundo da cabine eu vou reservar tanto a peça que eu cortei aqui, o pedaço do MDF que vai ser o fundo da cabine, juntamente com o PDF, que eu ainda vou cortar essas partes, que vai ser o suporte de instalação dessa peça na cabine, juntamente com o desenho do sarrafo de pinos. Esse sarrafo de pinos também é usado para fazer a instalação dessas duas chapas, que no final vai fazer a instalação da cabine no chassi positivo, usando esses cortes aqui abertos para fazer ajuste de altura e tortura da cabine. Mas isso aqui, meus amigos, a gente só vai usar apenas quando a cabine já estiver pronta, beleza? Então reserva essa parte para usar no final do projeto cabine. Depois arrumar todos os esfolados dessas peças, meus amigos. Cola instantânea e pressiona com o alicate. Mas primeiro eu vou tirar esses rebarbos que a gente tira com estilete, para depois consertar os esfolados. Pronto, meus amigos, detalhe do paralama esfolado, pouco de cola instantânea, pressiona com o alicate, não pode pressionar e ficar segurando, porque senão ele vai colar e vai estragar a peça. Então tem que ir aos poucos, você vai segurando e soltando até firmar a colagem
fica desse jeito, o acabamento fica top. Lembrando que isso aqui não é para ter resistência, é para controlar a altura entre o paralama e a cabine, beleza? Mas esses detalhes vocês vão acompanhar no decorrer dessa aula. Então bora consertar os outros folados, vai ficar tudo desse jeito que vocês estão vendo. Pronto, antes estava esfolado, agora não tá mais. Esse lado tá firme. Só esse lado, esse aqui esfolou só um pouco. Mesmo assim, vamos acertar isso aqui. Cola instantânea. Pedaço de malha para tirar o excesso, com movimento rápido. O alicate. Aperta e solta até a cola fica no lugar aí, esfolado, né? Um pouquinho que a cola já seca, você já consegue posicionar com a mão mesmo sem precisar de ficar apertando com o alicate. Resolvido, foi esfolado. Todas essas partes finas de corte do paralama, meus amigos, um lado ou o outro, ou os dois lados, esfola. Por quê? Porque esse corte, como ele é muito fino e o MDF lá em camadas, quando você faz o corte fino desse jeito, normalmente a tendência é acontecer ele esfolar, né? Ele separar as camadas. Aí faz esse procedimento que não tem erro, e depois vai fazer a junção dessas partes. Vamos unir essas partes usando a cola instantânea, que vai entregar a altura do paralama na lateral da cabine. Feito isso, nos detalhes do paralama, vamos fazer o mesmo procedimento do detalhe paralama de lateral, que já saiu o corte junto. Essa parte, como eu falei antes, é uma parte fina, então esfola mesmo. Então vamos solucionar isso aqui, as duas lateral, aí sim preparar para montagem. Essa lateral, meus amigos, eu cortei usando o tesourão. Essas partes finas dos cortes de MDF, ele esfola ainda mais, como vocês estão vendo, ó. Corte com tesourão, parte fina, não tem jeito, ele esfola mesmo. Mas como vocês estão vendo, tem solução. Cola instantânea. Tira o excesso da cola com pano. Pronto, meus amigos, esfolado as partes de MDF que a gente vai usar para montar a cabine do Constellation. Ok? Cola instantânea, solucionei todos os probleminha, né? Porque esfolado para fazer a montagem, até você consegue fazer a montagem, mas ele pode abrir essas partes aqui do paralama e fica difícil, porque a hora que você vai fazer a colagem, você tem que forçar muito. Aí você não vai saber a posição correta do MDF, pode ficar mais alto, mais baixo, pode entortar, abrir para fora da cabine ou entrar para dentro da cabine. Então, o bacana é fazer essa colagem dos esfolamentos. Além de tudo, ele fica bem mais resistente, dá um reforço a mais aí no detalhe, beleza? Feito isso, agora vamos unir as partes da lateral. A gente une dessa forma. Aqui eu tenho o lado motorista e o lado carona, e confere se o corte tá ok. Aqui eu vou prender com grampo e vou acertar com estilete. Se tiver sobrando um pouco de MDF em alguma das partes, né, ou em alguma lateral, eu acerto. Deixa as duas igual na medida do possível, né, meus amigos? Porque isso aqui é uma miniatura feita de forma 100% artesanal, então perfeição não tem como, mas a gente tenta deixar o máximo certo possível. Então vamos prender as duas lateral com um grampo e acertar em volta. Aí sim a gente iniciar a montagem da estrutura de MDF, beleza?